boa tarde para você de casa, boa tarde, pá. Boa tarde, Lê, já ia atravessar aqui, ó. Tudo bem com você de casa? A gente tá aqui, ó, só a cara a gente tá aqui fazendo uma pose, né? Mas foi assim, ó, uma correria pra entrar nesse programa. Ninguém sabe o que a gente passou 2 segundos atrás. A gente correndo aqui no estúdio, mas a gente deixa o backstage pra depois a gente mostra o make pra vocês. Obrigada, Lucas. Obrigada, Matheus. Ó, Matheus. Um abraço aí pra toda essa produção maravilhosa do Diário de Eva. Luan também. A gente vai falar uma lista extensa. Mas aqui, ó, boa tarde. Esse é o nosso boa tarde. A gente tá meio imperativa hoje, a gente tá cheia das gracinhas, porque a gente sabe que você tem bom humor. A gente sabe que você leva tudo aqui, ó, na leveza, apesar dos temas serem bem pesados, né? E depois do programa da semana passada, que reclamaram que a gente estava meio chateado. Não, meio gente, sério, nós não estávamos tristes, nós não estávamos chateadas. Nós estávamos simplesmente respeitando ali o tema, que era um tema mais sóbrio mesmo. Luto, né? Não dá pra falar de luto, de morte. Né? E a gente fazer as piadas que a gente sempre faz, a gente não é nem a piada, né, amiga? É nosso humor mesmo. Nosso humor, a gente é alegre, pra cima. A gente quer jogar você lá pra cima também. E hoje o tema já é gostoso só de ouvir, né? Sim. É uma palavra assim que você se sente abraçado, só de ouvir. Autocuidado. E autocuidado já tem sinônimo já no dicionário, sabia? Pesquisei lá, aí tem lá até o nome da autora. É Andréa Vargas. Que assim, é impossível você falar autocuidado e não vir Andréa Vargas na sua cabeça. Então, estamos com a pessoa certa hoje. Hoje ela é a nossa convidada, pasmem, Diário de Eva trouxe aqui Andréa Vargas. Sim. Inclusive, já a gente vai chamá-la. Eu sei que você está ansioso, mas calma, que tudo tem seu tempo. E a gente já começa com o versículo do dia, porque a gente é evangélica, a gente é bíblica. Eu vou começar a ler para vocês, ó, Salmos 19:7, que diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmos 19:7. Então você já coloca aí no seu caderninho, a gente sempre recomenda que você pegue uma caneta e um papel e vá anotando tudo que a gente vai falando aqui, porque são coisas que vão te ajudar na sua vida prática. A gente espera isso, a gente ora por isso e a gente deseja que tudo seja para transformação, para a gente parecer com Cristo, né, Pá? Sim, exatamente. E o tema de hoje é bem importante para a gente falar, porque a gente está sempre aqui falando para você não pensar em você em primeiro lugar. Essa questão do auto isso, auto aquilo, a gente tem cortado nos programas de aconselhamento. Às vezes a gente corta tudo. Olha, não pensa em você, pensa no outro. E autocuidado, será que é positivo? Será? A gente fez um quiz. Roda a vinheta do quiz. Para a gente refletir sobre autocuidado, a Andréa Vargas vai explicar para a gente exatamente o que ela quer dizer com autocuidado, mas a gente fez umas perguntas para você refletir. No seu momento, assim, quando você pensa em autocuidado, você prefere seus cuidados com a beleza, cuidados devocionais ou seus momentos de reflexão? É amplo, tem muita coisa para pensar, mas fica com a gente até o final do programa para a gente entender exatamente o que a gente vai falar hoje. Exato, Pá. E aí você já vai pensando, refletindo, anotando aí sua resposta, coloca aqui no chat. A gente gosta de interatividade. Interatividade é o lema da IPPTV. E aí você pode comentar, que a gente vai ver todos os comentários aqui. Eu já tô de olho no chat, que nem o Pedro lá no Manhã PP, que tem um quadro chamado De Olho no Chat. Já tô fazendo um jabazinho aqui do programa da manhã. Já tô abrindo o chat aqui também, que eu já tinha esquecido. E eu quero apresentar essa mulher que vai falar conosco. Sim. Essa mulher que eu admiro pra caramba. O Pedro fala assim: você viu todos os vídeos da Andréa Vargas, porque durante o trabalho eu coloco aqui as palestras dela, eu vou trabalhando lá. Ele falou: é impossível, você já assistiu tudo? Eu acho que sim. Mas ela é coordenadora do Avalanche, conselheira bíblica e presidente do Êxodos Brasil. Então, é com você, Andréia. Seja bem-vinda ao Diário de Eva. Muito obrigada pela sua presença, sua disponibilidade. Tudo bem? Tudo bem, obrigada, meninas. Carinho, hein? Até um temor aqui no coração maior. Pra gente é uma alegria muito grande ter você com a gente. A gente sabe que a sua agenda é cheia, que você tem muita coisa pra fazer. E pra gente é um privilégio muito grande saber que você tirou um tempinho pra estar com a gente aqui hoje. Exato.
Inclusive, sempre falo com o Diniz, né? É um queridão também. Já tô planejando minhas viagens aí pra Vitória. Pra visitar vocês aí na Avalanche. Andréia, quero começar com a primeira pergunta. Para o pessoal entender o que é autocuidado, né? O que é autocuidado? Olha só, eu estava até tentando lembrar se eu já tinha feito uma palestra específica sobre o assunto. Eu devo ter falado alguma coisa em alguma escola realmente de autocuidado lá da Missão Avalanche. E eu acho que a gente passa por dias tão narcisistas, egocêntricos, que às vezes o conceito de autocuidado fica muito contaminado. Então, eu vou tentar fazer um resgate daquilo que me parece que a Bíblia fala. Eu acho que falar de autocuidado é falar exatamente do zelo que você tem com a imagem de Deus, dada pela misericórdia de Deus para cada uma de nós. Então, é o reconhecimento de que nós temos a imagem de Deus e que, por isso, precisamos viver como quem é portadora dessa imagem. Eu acho que isso resume autocuidado. Show. Eu acho que isso já responde um pouco da questão que a gente leva para o negativo, né? Então já não é algo negativo, é algo positivo, pensando no pressuposto de que nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Exatamente. A gente tem que cuidar disso que Deus nos deu. É um autocuidado para a glória de Deus, né? Não é algo autocentrado, né? Acontecer um erro na mão, o que é muito comum para nós no pós-queda, a gente errar a dosagem, a gente vai estar contaminando o conceito. Então, eu não devo pensar mais do que o próprio Deus pensa sobre mim, e nem menos. Então, eu acredito que qualquer coisa que vá além ou aquém daquilo que o próprio Deus pensa sobre mim, vai trazer um prejuízo para mim, vai trazer um prejuízo para o meu próximo e, obviamente, para a minha relação com o próprio Deus. Porque, de alguma forma, esse conceito vai estar contaminado por alguma coisa que diz respeito ao mundo, as coisas das trevas ou da minha própria carne. Então, necessariamente, não é negativo. Porque parte da premissa que você nasceu com a imagem de Deus e que, por isso, deve levar isso em consideração. Agora, jamais errar a mão. E uma coisa que a gente faz com frequência é errar a mão. Felizmente, Deus tem misericórdia de nós e ajuda a gente a acertar a mão de novo. Exatamente. Se tem uma coisa que a gente sabe fazer, assim, desde que nasce, é fazer coisa errada. Eu não sei vocês, eu sei, tá? E não me orgulho disso. Também não. Eu sei também. Essa questão do equilíbrio é muito... A disputa aqui vai ser árdua, né? Juntar nós três, a gente dá aula disso. Pois é. Não tenho a menor dúvida. Essa questão do equilíbrio é muito importante, né? Da gente entender que o próprio apóstolo Paulo fala, né? Nem pensar de mais, nem pensar de menos. Pensar de menos também é pecado, né? Tipo, não ligo pra nada, não tô nem aí... porque eu penso nos outros, fica aquela coisa meio beirando a autocomiseração, né? Aquela coisa assim. E, na verdade, não é isso que Deus quer, que você deixe de se cuidar, né? Você precisa cuidar de si para você também cuidar dos outros, né? Se a gente ficar totalmente descuidado, você não consegue ajudar outras pessoas, né? Abençoar outras pessoas e não reflete aquilo que Cristo e o que Deus é em você, né? Sim. Eu acho curioso, porque é curioso você ter falado sobre autocomiseração, porque às vezes há quem confunda autocomiseração com humildade. E uma coisa não significa a outra. Muito pelo contrário. Eu acho que existe muito de orgulho nessa estrutura de autocomiseração. Porque, inclusive, há ganhos na autocomiseração. Pessoas que se depreciam, muitas vezes ganham pontos, ganham admiradores, porque soa um certo altruísmo. Mas é curioso, porque a humildade diz respeito a reconhecer a verdade.
E a verdade, por exemplo, uma importante informação é que a gente foi feito à imagem de Deus. Isso por si só já atribui um senso de dignidade para cada ser humano. Por isso que negligenciar essa informação, eu acredito que desonre aquilo que Deus planejou para cada um de nós. Uhum. E relacionando essa questão do autocuidado, né, quando a gente... Lógico que o autocuidado ele é muito extenso, né, não diz respeito só à aparência, né? Como foi o exemplo que a Paula usou, às vezes as pessoas elas usam a autocomiseração nessa questão da aparência, então tipo assim, eu não vou me cuidar, vou dar a impressão de que eu sou, né, eu não ligo pra estética, eu sou uma pessoa super espiritual, pra valorizar demais esse outro lado e dar a impressão de que ela é a crente, né? Eu vim de um contexto em que a igreja, por exemplo, não deixava a gente usar adorno nenhum, né? Tipo, brinco, maquiagem e tal. E aí era uma questão de, tipo assim, você parece ser mais crente quando você não usa nada disso. Você parece mais crente quando você não se arruma direito. Você parece mais crente quando você não, né, não liga pra essa estética, não liga pra pintar cabelo, essas coisas. Então, às vezes é uma inversão de valores, sei lá, uma falta de significado, né? Assim, eu acredito que há muito de confusão quando se diz respeito a essa antropologia, né? Assim, a forma como a gente percebe o ser humano. Se a gente parar para pensar, eu acabo voltando sempre para o plano criacional, porque eu acho que ali serve de mapa para nós. Eu acredito que quando a gente observa a criação do ser humano, a gente não vê o Senhor só soprando. Ele criou uma dimensão material também. E ele não criou somente a questão a questão mística. Então, por exemplo, existe também a habilidade do ser humano sentir, do ser humano desejar, do ser humano planejar, do ser humano sonhar, o ser humano exercer a sua criatividade, o ser humano ter traços de personalidade. Então, se você observar o ser humano, ele é extremamente complexo. Sim. Tá conseguindo me ouvir? Uhum. Sim. Sim. Tá. O ser humano ele é extremamente complexo, mas esse conjunto todo é para trazer glória para Deus. Então, não é que eu não acredito que cuidar, por exemplo, da pele esteja em segundo lugar. Na verdade, tudo foi feito para a glória de Deus. Tudo foi feito para apontar para os atributos da Trindade. Então, por exemplo, quando você pensa sobre a beleza, o que é a beleza? É respeitar aquilo que a lógica de mercado estabelece? Não, eu acredito que pensar em beleza é pensar tudo aquilo que reflete o próprio Deus. Então, a beleza está em Deus. Aquilo que se aproxima daquilo que Deus a gente vai poder chamar de belo. Então, tudo aquilo que possa trazer glória para Deus, para apontar para esse Deus, eu acho que tem que ser tratado com atenção. Então, cuidar da mama, falando agora do mês de outubro, né, que passou, do mês de novembro, a questão da próstata, né? E isso é um exercício que pode glorificar a Deus, porque significa que eu levo a sério a dimensão material que o próprio Deus criou. Então, você vai ver que Deus é um Deus de vida, é de vida em abundância. Então, lutar por isso, eu acho que é algo que pode glorificar a Deus. Agora, jamais substituindo a adoração ao próprio Deus. Então, não é lutar pelas coisas certas somente. É porque a gente ama Deus que a gente luta por aquilo que Ele ama. Andréia, e assim, só pra gente entender melhor o contexto, né? Como que você chegou nessa área de autocuidado? Por que você chegou a se interessar por isso, né? Olhar para isso de uma forma mais clínica? Olha, eu não nasci num berço evangélico, né? Então, assim, eu converti já na faculdade.
E eu converti assim de uma forma bastante curiosa, porque eu fui para a igreja para tentar tirar minha melhor amiga da igreja. Então, foi ali, por exemplo, que eu comecei a levar a sério a questão da espiritualidade, porque até então o que eu levava muito a sério era a questão da intelectualidade. Então, o que diz respeito ao, digamos assim, ao cognitivo, ao mundo do conhecimento. Isso, para mim, era, inclusive, um ídolo. E por isso, inclusive, eu tinha uma vida muito desequilibrada do ponto de vista bíblico. Então, por exemplo, eu nunca cheguei a usar drogas, mas não é porque eu era crente, é porque eu tinha medo de perder neurônio, entende? Eu lutava pela preservação das minhas sinapses. Então, assim, o que há de glorioso para Deus nisso? Eu acho que teve até a misericórdia de Deus para me preservar de tanta coisa assim, nociva. Mas o que eu quero dizer, eu acho que eu aprendi com a minha própria vida que é um desserviço você, por exemplo, negligenciar alguma área. Então, por exemplo, a minha espiritualidade eu deixei de molho, digamos, de castigo, melhor dizendo, por muitos anos da minha vida. Da mesma forma, inclusive depois de crente, eu deixei até a questão emocional em segundo plano, ou em terceiro, quarto plano, digamos assim, acreditando que, de repente, agora, então, eu tenho que zelar pela minha espiritualidade e negligenciar outras áreas. Então, assim, na verdade, o que eu vejo é que tudo foi feito para a glória de Deus, que Cristo veio para reconciliar todas as coisas para Ele. E, assim, o desafio nosso é ser sensível à palavra de Deus, ser ensinável, né, pela palavra de Deus, ser sensível ao Espírito Santo, para a gente tentar olhar de forma holística para a nossa própria existência. Então, eu acredito que talvez pelas minhas próprias dores eu tenha me sensibilizado pelo tema. E acredito que depois também, pelo fato de me interessar muito pela questão da sexualidade, eu fui observando o estrago que os relacionamentos, né, nocivos, inclusive as violências sexuais, causam nos seres humanos. E por isso comecei a observar muito a questão de limite. Então eu acredito que falar de autocuidado é falar de limite. O limite então, assim, a sua identidade começa a partir do momento que Deus fala alguma coisa sobre você. E a partir daí você tenta se adequar ao que sai dele sobre você. Por isso a necessidade de colocar limites em outras questões. Colocar limite para mim mesma, nos excessos que eu tenho a meu respeito, nos excessos de zelo que eu tenho pelas minhas questões. Colocar limite, por exemplo, nos outros, nas invasões daquilo que Deus estabeleceu como limite saudável para mim. Então, se você observar, a vida nossa vai ser aprender a respeitar os limites que o próprio Deus quer que a gente estabeleça para a glória dele. E, curiosamente, para deleite nosso. O melhor lugar para estar, eu acredito, seja na vontade de Deus. Sim. Bonito, né, Julie? Já dá aquela calmada assim no coração. Meu Deus do céu, tem tanta coisa boa nisso, melhor coisa se pensar, né? Às vezes a gente tem gente que pensa, às vezes, que Deus é egoísta quando a gente fala da glória de Deus, né? Um tirano que só pensa nele. E, na verdade, a glória dele é benefício nosso, né? A gente precisa acreditar nisso e viver pensando nisso, né? E, Andréia, qual que é... A gente curioso, já né? falou... Como que alguém que só pensa em si criaria a humanidade, né? Exatamente! Nossa, esse conceito foi... Esse daí foi o choque do Diário de Eva, gente. Só arrumou pra cabeça, né? Só arrumou pra cabeça. Exatamente. E ainda tem gente que cisma de chamar ele de tirano, de mal. E na hora que podia ter mandado um dilúvio pra resolver o problema, não, manda um filho. Pois é. Ainda falou, quando teve dilúvio, ainda ficou... Não faço mais isso, não. Ainda falou, não, vou dar mais uma chance, vamos ver se dá certo. Aí ele foi e arrumou a bagunça que a gente fez, né? Que a gente fez, né? Exatamente. Veio arrumar a nossa bagunça. Tá arrumando até hoje. Hã? Desculpa. Tá arrumando até hoje. Tá. Exatamente. André, outra pergunta. A gente já comentou, né, dessas questões entre o alto centrado em nós e o alto
cuidado, né? Pensando na glória de Deus. Mas qual que é a diferença entre o autocuidado, para ficar bem claro aqui para o pessoal, e o egoísmo? Assim, quando que a gente consegue fazer essa diferença entre eu centrado em mim e o centrado na glória de Deus? É que você falou que a gente acostuma com os excessos, né? A gente começa a fazer excessos e aí o autocuidado, ele pode entrar, ele pode se tornar um egoísmo, ele pode beirar aí o egoísmo. Pode, né? A gente é tão ninja que consegue pegar coisa boa e transformar em algo carnal. É verdade. Então, eu acredito que o parâmetro bom seja a motivação do coração. Então, do tipo assim, por que eu quero correr na praia? Para falar um português bem claro, ficar gostosona do bairro ou para... Gente, é porque assim, eu entendo que até esteticamente isso aí pode melhorar a minha estrutura física, mas eu entendo que tudo vai funcionar melhor. Isso aí vai, inclusive, motivar pessoas a se cuidarem. Isso aí vai apontar para aquilo que é vida, e vida aponta para Deus. Então, qual é a motivação para cada coisa que a gente faz? Esse eu acho que é o grande desafio. Não fazer nada que não seja por uma fé linkada à adoração verdadeira ao Deus Todo-Poderoso. Veja bem, a Bíblia fala que Deus procura adoradores que o adorem espírito e verdade. E que nós somos movidos à fé. Então, tudo que a gente faz é um ato de adoração. A pergunta é a quem? Então, assim, eu vou cuidar da minha pele, eu vou cuidar do meu cabelo, eu vou cuidar das minhas unhas, eu vou cuidar do meu guarda-roupa, eu vou cuidar de tudo, das minhas emoções. Para quem? Por causa de quem? Em função de quem? Na força de ganho. De quem? Para ganho de quem? Então, se o ganho for para o meu reino, eu já estou em pecado, ainda que eu esteja fazendo uma coisa certa. Então, isso é curioso, eu sou capaz de fazer uma coisa certa com a motivação equivocada. Então, por isso que eu tenho que estar pensando, então, se eu corro na praia, claro, eu vou ter ganho com isso. Mas o ganho não é por minha causa, porque eu mereço. É porque existe um Deus maravilhoso por trás de mim, que me motiva, inclusive, a desejar as coisas que Ele quer que deseje. Então, quanto mais consciência eu tiver a respeito disso, eu acho que mais, inclusive, leve vai ser a minha vida. Porque eu não vou viver em função de coisas criadas. Eu posso viver para servir as coisas criadas, mas por amor a alguém maior que é o próprio Deus. Eu não sei se ficou claro. Ficou. Inclusive, já até pensei num exemplo aqui da minha vida, que a minha vida eu posso falar, né? Só não pode falar da vida dos outros, mas a minha eu posso falar. Eu lembro que tinha umas festividades, assim, da igreja, né? Que na minha época era festividade que chamava, né? Minha época, meu Deus. Eu nem falo da minha época. Na minha época era festividade. Aí, quando tinha essas festividades, a gente separava uma roupa, assim, no começo do ano, já sabia a data, né? Aí comprava roupa e tal, já marcava o cabeleireiro, a unha e tal. E aí, todas as meninas faziam isso, era um ritual de todas as meninas da igreja. Tipo, aí eu comecei a avaliar a minha motivação nisso, né? Que foi o que a André falou. Falei assim, gente, depois de muitos anos, assim, né, nesse ritmo, eu parei pra pensar. Eu vi uma palestra, nem lembro de quem, mas a pessoa falou assim, quando você vai pra igreja, você se olha no espelho, você tá se arrumando, você pensa o quê? Você pensa, Deus, tô aqui me arrumando pra você, pro Senhor. Deus vai gostar desse look. Olha, será que esse look agradaria a Deus e tal? Foi um negócio simples, né? A pessoa falou lá um negócio simples. Aí, de acordo com essa palestra, eu comecei a avaliar esse ritmo que a gente tinha de se arrumar. E eu comecei a ver o quanto que a gente se arrumava pra gente se sentir melhor que as outras pessoas, né? Tipo, pra comparar as roupas da estação. Nossa, mas olha, meu cabelo... Eu lancei moda na igreja. Sabe quando você lança moda? Coloquei um pingente. Aí a pessoa parece todo mundo com pingente depois. Você começa a fazer pra você, né? Pra se vangloriar, com a motivação errada.
E depois disso fiquei pensando, gente, preciso me arrumar para ir para a igreja, pensando na glória de Deus também, tem que fazer tudo para a glória dele. Então, quando eu for me maquiar, quando eu for vestir uma roupa, pensar no que agradaria a ele, né? E não pensar no que vai chamar a atenção das outras pessoas. Olha só, eu acredito, nós somos seres relacionais. Então, por exemplo, eu não vejo problema algum em você querer agradar as pessoas. No sentido de, olha, eu sou teu cabelo, entendeu? Dei uma penteada porque eu ia falar com vocês. Eu acho que isso é sinal de honra, compreende? Eu acho que é uma forma de eu honrar outras pessoas. E de mostrar que elas me tiram, inclusive, do patamar da indiferença, que eu não sou indiferente a elas. Eu acho que isso honra as pessoas. Eu acho que você mostrar a preocupação em saber como falar com cada pessoa, como tocar em cada situação, como se vestir para cada ocasião. Eu acho que isso aí denota honra. E a honra, eu acho que aponta informações importantes para cada um, porque talvez as pessoas não saibam que elas foram feitas à imagem de Deus. Alguém tem que dizer. Então, talvez a forma de eu te levar a sério mostre que você tem um valor que não sou eu que estou atribuindo. É porque eu sei que você tem valor, porque um dia Deus me convenceu que eu também tenho, que você foi feito da mesma forma, e da mesma forma. Então, por isso, eu acho que a gente faz movimentos de querer agradar. Então, eu não vejo problema algum da gente querer usar uma roupa que a gente entende que seja legal, usar um acessório que a gente entende que seja legal, mas que seja por algo maior, além, obviamente, e quando eu digo não é para que seja para incluir, mas para excluir, na verdade, que isso a gente faça não para controlar o outro, não para seduzir o outro e manipular o outro por motivo egoísta. Compreende? Então, eu acho que fazer isso como um ato de amor. Então, porque eu te levo a sério, eu sou capaz de ir lá no meu guarda-roupa, trocar de roupa, porque você chegou e eu quero mostrar que você não é indiferente para mim. Eu acho que isso aponta mensagens legais uns para os outros. Isso me lembra aquela típica questão de casal, de tipo, a mulher vai sair pra jantar com o namorado, aí ela veste lá uma roupa toda bonitona e tal, aí chega na sala, o namorado tá com camiseta de time. Exatamente, eu já acho assim, você vai assim comigo. Pode coloca uma blusinha legal, uma camisa. Sim. Mas fez todo sentido, né? Não, essa explicação foi ótima pra gente moldar essa questão, porque é óbvio, a gente vai comprar roupas, a gente experimenta a roupa pra sair, a gente tem que pensar, obviamente, em como a gente está glorificando a Deus, até mesmo a gente pensando na questão dos limites e tudo mais, mas a gente tem uma preocupação com o que está ao nosso redor. A gente sabe que ambientes exigem uma certa roupa, ou se você é totalmente desprovido de intenção, acho que é intencionalidade a palavra, né? É uma intencionalidade, é uma intenção mais profunda naquilo que você vai fazer em algo corriqueiro, como se vestir, né? Por que eu estou colocando essa roupa? Quem eu vou encontrar? Como que eu vou me portar? Acho que tudo isso faz parte do pacote, né? A gente não viver, eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu quero, não tô nem aí pra nada. Também é diferente, né? De você ir pro outro lado, né? Totalmente nem aí, ou só pensando nos outros, ou pensando em me vestir para os outros no que isso vai gerar para mim, né? Essa linha da motivação é muito tênue, né? Porque você pode cair no temor de homem, você pode cair no orgulho, você pode, né? A gente, como a Andrea falou, a gente consegue estragar muita coisa. Mas quando a gente está com a motivação correta e fala assim, nossa, eu posso honrar o outro e glorificar a Deus com essa ação, e você tem essa intencionalidade, você consegue filtrar as suas motivações,
Aí acho que fica desfrutável, né, as situações. Até as mais rotineiras você consegue desfrutar da satisfação em Deus nessas pequenas coisinhas e pequenas escolhas. Andréia, tá cansada da gente já? Posso falar uma coisinha que eu lembrei? Fica à vontade. Eu acho, inclusive, que isso aí é um bom... Acho que é um bom raciocínio para a gente medir, inclusive, o quanto que a gente se importa com o próximo. Porque, veja bem, a gente realmente não precisa de tantas coisas assim como talvez a gente imaginasse. Eu acho que a pandemia até nos ajudou a isso. Eu lembro assim, eu até o ano passado eu viajava muito para palestrar e eu lembro que tinha peça de roupa que eu tinha que comprar todo ano porque desgastava, entende? Por exemplo, calça preta, que é a coisa mais básica que você colocar uma calça preta na mala para você ir palestrar. Então, assim, quantas calças pretas na vida eu usei e tive que comprar outra para substituir, mas aí veio a pandemia. Eu não sabe nem o que eu estou usando da cintura para baixo, entende? Porque, assim, realmente não tem muita coisa que nesse cenário que a gente está vivendo não tem muita necessidade. Agora, você vê, existe um mínimo que é necessário para a gente viver com dignidade. O tempo mudou. Passar frio é ruim. Você tomar chuva e ter só uma peça de roupa e ela tá molhada porque você pegou um temporal é muito complicado. E essa é a realidade de um tanto de gente que não tem uma outra peça ou não tem peça alguma. Então, eu me lembrar de que é bom eu ter o mínimo para viver com dignidade, é importante lutar por isso. Agora, eu me lembrar que existe gente que foi feito segundo o mesmo critério de importância que não tem o mínimo para viver com dignidade. Então, minimamente que se espere que eu faça um movimento para que essa injustiça seja reparada naquilo que estiver ao meu alcance, óbvio, para a glória de Deus. Uhum. Então, assim, o que eu acho interessante é a gente observar que como é gostoso você tomar um banho quente, se você gosta de água quente, como é o meu caso, por exemplo, você colocar uma roupa limpa, você ter uma roupa para colocar, você ter uma roupa que você gosta de usar, você poder hidratar a sua pele, você poder perfumar a sua pele, colorir a sua pele. Então, assim, são tantos detalhes, são tantos mimos, que realmente, assim, a gente é agraciada, eu sou agraciada por Deus, inclusive vivendo em missões, coisa que não é a realidade de muitos missionários ao redor do mundo. Se isso é bom para mim, isso é bom muito provavelmente para as pessoas que me cercam. E tem gente que não está sendo assistido nesse sentido. O que eu posso fazer para minimizar isso? Então, é por isso que eu acho que o autocuidado, ele caminha, obviamente, primeiro, com o cuidado que vem do alto. Por causa do alto, eu vou me olhar com dignidade. Porque eu me olho com dignidade, eu tenho que olhar com dignidade para o meu próximo. E aí eu acho que a gente fala de missões, a gente fala de uma cultura de cuidado que tem que ser, acho que a marca do cristão no mundo. É um autocuidado cativante, né? Porque à medida que você mostra o quão benéfico é ser filho de Deus e desfrutar dos benefícios que Deus te dá, leva com a intenção de levar isso para as outras pessoas e elas terem os mesmos benefícios, né? Atrair as pessoas pelo caráter, né, de Cristo em você, né? Uhum. Não porque você tá com determinada roupa ou porque você fala bem, mas é um caráter atraente, né? Um cuidado de dentro para fora também Exato. É bem importante. Acho que você tocou num ponto agora que é crucial, porque a gente falou de um cuidado até físico, né? Até agora a gente falou até do cuidado estético e tal. E agora a gente entrou num âmbito um pouco mais geral, né? De falar sobre o cuidado da vida em si, né? De necessidades. E o autocuidado, então, ele abrange todas as áreas da nossa vida. Eu queria saber se era, tipo, tudo... A gente pensar nisso, tipo, vida devocional, vida pessoal, familiar, tudo isso pode abranger o autocuidado, né?
Olha, se você parar para pensar na oração que Jesus nos ensinou, que a gente chama a oração do Pai Nosso, ali vem um olhar extremamente abrangente. Né? Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então você já vê, né? Céu e terra se juntando. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Seja feita, né? Veja bem, seja feita a vontade de Deus na terra como é no céu. Soa tão assim espiritual, e aí você vê Jesus lembrar do pão. Então, assim, Jesus lembra na oração do Pai Nosso a questão, por exemplo, dos relacionamentos, para que eu não seja movida à tentação, né? Para que eu, por exemplo, eu perdoe quem me ofende. Então, se você observar, esse pacote todo foi lembrado naquilo que Jesus elegeu como importante para a gente aprender a começar a orar a Deus. Então, eu acho que quanto mais, a palavra que você usou que eu gosto muito, né? Quanto mais intencionalidade a gente tiver envolvendo o máximo de área da nossa vida, melhor. Quanto mais intencionalidade, quanto mais, digamos assim, conexão eu tiver com aquilo que diz respeito a Deus, melhor. Então, por exemplo, eu quando converti, eu falei para vocês, eu tinha como ídolo a questão da intelectualidade. Então, quando eu converti, eu tive muito medo de continuar estudando e ter a vida que eu tinha antes, que era uma vida autocentrada. Então, até eu entender que a fé cristã, ela também perpassa pela intelectualidade, a intelectualidade está ligada à fé cristã, tanto é que Deus, por exemplo, escreveu livros, né, e chamou de Bíblia, uma coleção de livros, em línguas diferentes, né, e no decorrer da história. Então, você precisa de um exercício intelectual, inclusive, para você conseguir entender cada passagem no seu contexto, na sua época, obviamente garantindo a atemporalidade da palavra de Deus e a soberania do próprio Deus, por favor, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso é que todas as áreas precisam ser visitadas por Deus. Então, por isso que eu digo, eu acho que eu tenho aprendido a duras penas. Eu errei demais em priorizar uma área em detrimento de outras. E a conta chega, entende? Então, eu acho que quanto mais cedo a gente ensinar para as pessoas que tudo que foi feito para a glória de Deus. Então, as suas emoções, os seus pensamentos, os seus desejos, a sua espiritualidade, né, os seus sentidos, tudo isso ele precisa estar em paz, em harmonia com a vontade de Deus. Significa que você vai comer bem, que você vai tentar dormir bem, que você vai tentar se movimentar, você vai tentar rir, você vai tentar chorar na hora certa, você vai tentar orar, você vai, entendeu? Abraçar, separar, né, do abraço também, porque vai ter hora para todas as coisas. Então, tudo isso, eu acredito, ensina para a gente que todas as áreas são importantes. O quanto eu oro, o quanto eu como. Tudo isso vai apontar para o Deus que eu adoro. E a gente não separa, não fica dicotômico no outro sentido, né? Tipo, sagrado e profano, né? Isso aqui é sagrado, isso aqui é profano. Quando para Deus é tudo integral. A forma como você come, a forma como você para ler a Bíblia. Porque a gente consegue ler a Bíblia com a motivação errada também, né? A gente consegue fazer um devocional, fazer checklist em vez de querer se relacionar com Deus. Então a gente consegue estragar também, olha só. É a novidade, né? Nossa, cadê a novidade? Nossa especialidade. Exato. E, Andréia, uma pergunta bem importante, né? O que a Bíblia fala sobre o autocuidado? Como a gente vê essa ideia do autocuidado nas Escrituras?
Então, eu imagino que a gente tenha falado sobre isso até agora. Eu quero o programa inteiro. Que tenha, né, procurado ser bíblica até agora, né? Mas assim, eu separei aqui, vou pegar aqui o primeiro e o segundo mandamento. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se a gente pega tudo isso que está sendo ensinado a respeito de como que eu devo me posicionar na vida, eu estou vendo um tremendo de um cuidado do alto, de me dar um mapa, uma direção para eu existir. E, curiosamente, essa direção não diz respeito a somente uma área da minha vida. Diz respeito a tudo que está relacionado à minha pessoa, à minha existência. Então, toda a minha alma, toda a minha força, todo o meu entendimento, com todo o meu coração. Olha que coisa curiosa, né? Tudo que diz respeito a mim, que seja movido por amor ao Deus Todo-Poderoso, ao único Deus que existe. Na pessoa do Senhor Jesus fica mais fácil da gente entender. Então, se você observar, eu acho que aqui tem uma mensagem de extrema dignidade para nós, porque em momento algum você vê Deus subtrair algo de nós, muito pelo contrário. Você vê o Senhor Jesus nos mostrar aqui que tudo que diz respeito à minha existência é de interesse de Deus, está na agenda dele. Então não é só a forma como eu oro, mas é a forma como eu sinto, a forma como eu penso, a forma como eu me comporto, que tudo seja movido por amor. E é interessante, porque isso não pisa, não humilha ninguém ao meu redor. Tanto é que Jesus lembra, olha, mas não tem só eu no mundo, também tem o próximo. Então, veja bem como você se relaciona com as pessoas. Então, se você observar, existe um senso de dignidade no primeiro e no segundo mandamentos, maravilhosos, parece que é Deus se exibindo, mas na verdade eu acho que é o contrário, porque ele não precisa se convencer de nada a seu próprio respeito. Ele não tem dúvida de quem ele é, ele não tem crise de identidade, quem tem é a gente. Uhum. E quem tenta nos dar um chacoalhão de realidade, injetar verdade em nós para nos libertar é ele. Então ele chega e fala, olha, eu existo, você foi feita a minha imagem para me amar, você é um ser que ama, então eu vou te ajudar aqui para você amar do jeito correto. E interessante, porque aí ele começa a explicar quem eu sou. Então eu sou um ser que pensa, que sente, que adora, que deseja, que faz coisas. E Deus falar isso a meu respeito, isso é muito legal. Então eu posso deduzir que tudo isso seja importante para ele, que não tem área na minha vida que ele queira que fique de fora. Por exemplo, eu trabalho com sexualidade há tantos anos, tanto de equívoco que existe no meio do povo de Deus por negligenciar a questão da intimidade. Então, por exemplo, pegando o assunto até de violência sexual, de estupro, que está, infelizmente, eu digo infelizmente, pelas situações que experimenta. Uhum. Mas, felizmente, as pessoas estão falando sobre ela hoje, no Brasil e no mundo, pelas repercussões dos últimos acontecimentos do país. Mas, se você observar a área da sexualidade, em se tratando, por exemplo, de violência sexual, é uma área que ficou extremamente menosprezada. Então, assim, não aquilo que eu passei lá no passado, que aconteceu comigo, que fizeram comigo, que passaram a mão em mim, ou que me trataram de tal forma, ou que me despiram, ou que falaram indecências no meu ouvido. Aquilo ali foi coisa da minha cabeça. Aquilo lá o tempo leva, né? O tempo trata. Aquilo ali vai passar com o tempo. E, na verdade, não é assim. Então, eu acho que, por exemplo, na área da sexualidade, estou citando um exemplo, né? É uma área que experimenta muito dessa fragmentação, dessa dicotomia, né, que vocês citaram.
Então, eu separo áreas, eu fragmento. Isso aqui interessa para Deus, isso aqui não. E você vê no primeiro e segundo mandamento Jesus resgatando tudo isso para a glória de Deus. Com todo o nosso ser, né? Amando a Deus com tudo. Isso é genial, né? Porque quando ele não resgata só os fragmentos que a gente acha que ele quer resgatar. Ele resgata todos e faz lá um vaso novo dele. Sim. Isso é muito bonito. E tem muito a ver com essa última pergunta que você tinha feito. Tipo, não é só uma parte. Deus não fala, vou cuidar dessa não. Essa aqui essa não é importante. Essa aqui aqui fica se com vira. você. Imagina se deixasse alguma parte só na nossa mão. O que ia acontecer, né? E a gente se engana, né? A gente acha que tem alguma coisa ali ainda sobrando na nossa mão, né? Ai, Deus não resolveu isso aqui, eu vou resolver. A gente é tão bobinho. É a pior parte. A gente é bobinho, né? Andréia, esse assunto pra mim, na minha cabeça, às vezes faz um boom, assim, sabe? Aí expande 30%, depois mais 30%, enfim. Porque tem muita coisa dentro da área do autocuidado, tanto que tem um curso no Avalanche, né, sobre autocuidado. Sim. Na verdade, essa é uma escola que foi criada. Veja bem, eu lembro que alguns anos atrás, quando a gente só tinha escola de sexualidade, aí eu digo assim, a gente já tinha outras escolas, mas o Avalanche não começou com a escola de sexualidade, começou com a escola de missões urbanas, e aí foram surgindo outras. A escola de sexualidade foi uma delas, né, que começou e que trouxe bastante visibilidade até para a missão, até por causa dos problemas que a gente enfrenta no país em termos de desafios na área da sexualidade, né? Mas a escola de autocuidado me parece ter sido até uma consequência de um movimento que começou a acontecer na própria missão, de resgatar exatamente essa integralidade, né, que foi criado por Deus e para que venha glorificá-lo. Então eu lembro que uns bons anos atrás a gente criou um evento chamado Éden, e a ideia era poder ajudar as pessoas que estivessem passando por lutas e quedas na área sexual, sendo pessoas cristãs, a terem um tempo de cuidado do alto, e que elas aprendessem a viver, pelo menos naquele final de semana, tivessem uma série de vivências, de viverem, para experimentarem uma vida com dignidade, para se olharem além do pecado sexual. A gente lançou um ano, depois a gente lançou um outro, expandido para líderes. A experiência foi, eu acho que, gloriosa, sabe? E aí a gente foi incluindo esse assunto nas nossas escolas. E, de repente, virou uma escola. Não é uma escola que eu coordene, inclusive, assim, eu nem estou mais diretamente ligada à Missão Avalanche, eu fico indiretamente, estou na diretoria da missão, ainda coordeno escola de sexualidade, de aconselhamento, mas eu entendo até que, até por uma questão de autocuidado, era hora até de eu permitir que outras pessoas desenvolvessem os seus dons. E para que eu até pudesse desenvolver os meus em outras áreas. Então, realmente, é uma escola que acontece dentro da Missão Avalanche, tem coordenadoras a respeito, tem uma equipe que se envolve com essa área, e é uma escola que tem crescido bastante na missão, graças a Deus. Não é? Amém. Minha vontade é ir fazer uma escola lá na Avalanche. Fica aqui meu desabafo. A partir de janeiro, tudo correndo bem, começam as escolas presenciais. Olha só, o diretor não vai gostar dessa ideia. Eu saí daqui, daí pro PTV, dar uma corridinha lá em Vitória. Andréia, talvez já vamos goste fazer... pelo fruto. Oi? Talvez goste pelo fruto. Verdade. Olha só, fica lógico, aí, diretor. É investimento. Fica aí, diretor, meu pedido. Vamos deixar a dica do dia aqui já, né? Já que tocamos nesse assunto. Nossa dica é que você que chegou aqui no Diário de Eva, achando que eu vi alguma coisa assim, vou ouvir lá as meninas falando groselha, a Letícia Paola. Aí chegou aqui, tem a Andréia Vargas falando de autocuidado. Aí, se você se interessar pelo assunto, entra lá, missãoavalanche.com. É isso, Andréia?
.org. .org, isso mesmo. Não. avalanchemissões.org. Isso, .org. Isso aí. Isso aí, erro ao vivo, mas vocês perdoam 70 vezes 7. Então a dica do dia é essa, já entra lá no site, vê os cursos que você se interessa, entra lá, tem a páginazinha da Andréa Vargas, tem a estante da Andréa, né? Gosto muito. Isso. Quer fazer um jabá aí? Isso, a gente tem a estante da Andréa, que é uma curadoria de livro, então eu tento colocar ali conteúdos que eu acho que são imprescindíveis para o crescimento do cristão. E dentro da estante da Andréa também tem a Escola de Sexualidade Online. Então a gente já lançou 2 módulos, a gente deve estar gravando o 3º módulo agora, e o objetivo é preparar pessoas cristãs para o aconselhamento. Só que para que a gente chegue lá, a gente está refletindo sobre várias questões no campo da sexualidade, que tem sido o meu objeto de estudo já há um bom tempo. Então eu tento compartilhar com as pessoas aí mundo afora aquilo que me parece ser a direção de Deus para esse cuidado que a gente deva ter uns com os outros, especialmente no que diz respeito à identidade e sexualidade. Nossa, show. Inclusive, Andréia, tem aqui um programa, aqui ó, já puxando sardinha, programa chamado Clube do Livro. Quem sabe um dia a gente não faz essa ponte aí, né? Estante da Andréa, Clube do Livro, a gente grava aí solta aí pra galera saber. A gente faz o Clube do Livro sobre um livro de sexualidade, identidade, que eu gosto muito desse tema também. Tô me aprofundando aí no aconselhamento nessa área. Já vou te chamar no WhatsApp ali, ó. André, me ajuda. Help me. E aí a gente faz um clube do livro desse, mas fica aí o convite ao vivo, a galera já pegou aqui, ó. Depois a gente conversa sobre isso. E aí, quero fechar aqui nosso papo sobre autocuidado, que o pessoal já entendeu o que é autocuidado, como que abrange todas as áreas. E aí eu quero uma dica da Andréia hoje no Diário de Eva. Quais os passos práticos que você dá para a pessoa cumprir o autocuidado nessas áreas da vida dela? Assim, bem prático, bem só para a galera ter assim, ó, hoje eu vou fazer isso. Por onde começar? Olha, eu vou pensar aqui assim, nós temos dimensão material e imaterial. Dentro da dimensão material, isso aqui que a gente vê, né? Então isso aqui tudo tem que ser levado a sério. Então tem hora que você vai ter que fazer um exame de sangue, tem hora que você vai ter que comer, tem hora que você vai ter que dormir. Tudo isso, obviamente, vai ter que ser feito com qualidade, não é? Mas a gente também tem uma dimensão imaterial, e aí envolve a nossa espiritualidade. Então eu recomendo, leia a Bíblia e procure entender a Bíblia. Para que isso aconteça, você pode sempre consultar pessoas que já estão na jornada aí há mais tempo. Existe material impresso, existe conteúdo na internet, existe gente viva que você pode consultar. Então, eu acho que investir na sua leitura bíblica, investir no conhecimento das Escrituras é fundamental para a gente ter uma vida em abundância e uma vida digna. E aí, por causa da nossa dimensão imaterial, que não é só a nossa espiritualidade, mas também o que a nossa são os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos desejos. Eu acho que a gente também precisa se observar. Tem hora que é hora de chorar, tem hora que é hora de rir, entende? Tem hora que é hora de abraçar alguém, tem hora que não é hora de abraçar. Tem hora que você tem que saber em quem você vai votar. Tem hora que você tem que fazer conta para saber como é que está seu orçamento. Então, assim, tem hora que você tem que suar, porque o seu corpo precisa de movimento. Tem hora que você tem que comer, tem hora que você não tem que comer. Então, se a gente souber colocar a coisa certa, que gera vida em cada situação, felizes somos nós. Entenda, todos nós estamos aprendendo. E tem momentos e momentos na vida. Tem hora que você não quer realmente levantar da cama porque você está muito triste. E talvez seja a hora de você ficar um pouco mais na cama, mas tem hora que você tem que sair da cama e tem que reagir. Tem hora que você vai ter que pedir ajuda para reagir. Tem hora que você vai ter que, sabe, perdoar alguém no silêncio. Mas tem hora que você vai ter que confrontar alguém dizendo que doeu bastante.
Então, saber a hora para cada coisa, eu acho que é o grande segredo da vida. E envolve as coisas mínimas, sabe? Desde dormir bem, passar um protetor solar, tomar água, se alimentar de forma saudável, suar. Não estou dizendo que eu faça tudo isso bem e sempre, mas assim, pelo menos lutar para que isso aconteça. Né? Eu acho que isso é um desafio. Nutrir bons relacionamentos, ter gente de confiança, isso eu acho que é muito legal. Ter mais de um amigo, ter pelo menos um, mas de preferência mais de um, sabe? Ter gente que a gente baixa a orelha para ouvir e obedecer, porque respeita. Eu acho que tudo isso é saúde, compreende? Ter coisas que nos... sabe, ter práticas que sejam divertidas na vida. Especialmente, por exemplo, eu lido com muito sofrimento, eu lido com muita coisa triste, muita coisa feia, trágica. Então, assim, eu tenho que saber lidar com tudo isso para isso aí não me consumir. Para eu não trazer isso, por exemplo, para dentro da minha casa, ou para trazer isso para o meu quarto, ou trazer isso para a minha relação, por exemplo, com o meu filho e viver uma vida paranoica. Então, eu tenho que lembrar que essas tragédias acontecem, mas que também elas podem não acontecer. E o que eu posso fazer para que isso não aconteça? Então, acho que isso é um grande desafio. Eu estou procurando aprender. Tem hora que eu acerto, tem hora que eu erro. Bom mesmo é Deus que continua tendo misericórdia da minha vida e da vida aí de cada um. Não é para nos ajudar a crescer até atingir a estatura de Cristo. Então, acho que de forma prática é isso. Eu tento fazer isso, menino. Entende? Eu tento ver o que Deus tem para me dizer aí hoje. Eu tento entender o que Ele está tentando me dizer hoje. Isso vai ser pela palavra dEle. Eu tento ver como é que a minha família está. Tento fazer refeições saudáveis. Tento dar um cuidado com a casa, com as plantas. Ligar para algum amigo, alguma amiga. Enfim, eu não quero me colocar aqui como exemplo. Eu estou compartilhando a minha luta diária. Tem dia que eu vou melhor do que outros dias. Mas Deus tem sido bom. Então, assim, o que eu quero dizer, a gente não chega sozinho. Entende? Eu acho que a gente é feito a muitas mãos. A gente foi feito, claro, pelas mãos de Deus, mas a gente é feito por muitas mãos. Para eu chegar até aqui, por exemplo, eu, Andréa, hoje, na idade que eu estou, onde eu estou, passei por uma família, eu passei por amigos, eu passei por professores, eu passei por profissionais da área da saúde, não é? Por governos. Foram tantas as pessoas que contribuíram, ou não, para eu ter chegado até aqui. Então, o que eu quero dizer é que eu acho que a gente precisa dessa rede. Tem hora que você precisa, tem hora que eu consigo dar conselho, tem hora que eu preciso de conselho. Tem hora que eu consigo palestrar, tem hora que eu tenho que fazer um curso com alguém. Então, eu acho que a gente precisa reconhecer tudo isso. Então, por exemplo, tem coisa que talvez eu consiga fazer, mas tem coisa que eu não consigo. Eu preciso de uma professora me dando ali um chacoalhão para eu melhorar o meu físico. Tem coisa que eu não sei cuidar da minha saúde, eu preciso de um profissional. Tem coisa que eu não entendo na minha caminhada, aí eu preciso de um conselheiro. Tem coisa que eu estou patinando no meu caráter, eu preciso de um pastor. Entende? E tudo isso, se estiver de acordo, alinhado com a palavra de Deus, feliz serei eu, né? Porque recebi boa direção para a minha vida. Então, de prática, eu acho que eu diria isso. Eu pensei numa palavra quando a André foi falando, uma palavra não, uma expressão, né? Aqui. Ser ensinável, né? Tipo, a gente tem que ser ensinável e isso é fruto do autocuidado. Você enxergar as pessoas como bênçãos também, né? Enxergar toda a vida, enxergar todas as coisas que a gente tem como uma forma do cuidado de Deus sobre nós e como bênçãos, né? E a gente enxergar o nosso irmão que é mais forte na fé, ou uma pessoa que tem um bom relacionamento com Deus, como uma pessoa que vai poder nos ajudar, e isso vai poder fazer com que a gente seja
agentes do cuidado com outras pessoas, né? Sim. Se torna uma rede de cuidado. E buscar enxergar Deus em todas as áreas da nossa vida, né? Que nem a Andréa citou, família, profissão, estudos. São tantas áreas que às vezes a gente segmenta por questão de calendário e cronograma, mas a gente, na verdade, nós somos um só, né? E o nosso Deus cuida de todas essas áreas e se importa com todas essas áreas e, na verdade, o que a gente representa em todos os lugares e onde a gente vai e o que a gente representa em relação a todas as pessoas com quem a gente se relaciona, né? Então, a gente pensar, não é para olhar para isso como um peso, nossa, é tanta coisa que eu tenho, mas muito pelo contrário, é entender que Deus cuida de todas essas áreas e a nossa busca maior é num relacionamento com Ele, né? E onde Ele leva esses fardos, né? E a gente se sente cuidado pelo próprio Deus. Show de glória. Se eu puder deixar uma dica para as pessoas, acho que eu te interrompi. Não, nunca. Se eu puder deixar, que me ocorreu aqui no coração, eu resgataria, eu colocaria, digamos assim, eu sublinharia a questão do perdão. Eu acho que um desafio para nós é a gente entender que há perdão para nós em Cristo e que por causa disso a gente pode perdoar quem nos ofendeu. Entende? Eu acho que muito de saúde acontece quando eu vi isso uma vez de uma pessoa falando num evento de mulheres. Quanto mais eu puder cuspir o veneno que me intoxica, melhor. Entende? As ofensas fazem isso. Então, é por isso que o autocuidado, ele não é só, sabe, um mar de rosas, um banho de espuma. Não, o autocuidado também dói. Porque implica obediência. E uma das coisas obediência a Deus. E uma das coisas é o perdão. E perdoar, muitas vezes, é um exercício extremamente doloroso. Porque Sim. Você perde, né? Mas você perde para ganhar mais. Então, assim, eu diria que, curiosamente, para você falar de autocuidado, por exemplo, você, às vezes, tem que falar de perdão. E, então, veja bem, não tem fim. Falar de autocuidado não é falar de uma coisa que você chegou lá. A gente tem que chegar lá todo dia. Por isso que tem que estar alinhado com a graça de Deus. Por isso que tem que estar alinhado, motivado por Deus. Tem que estar fundamentado em Deus, porque daí se torna possível, não vira um fardo. Então eu vou levantar todo santo dia e tentar tocar minha vida com dignidade, porque Deus me dá a força, Ele é a força que me faz ter condição para isso. E Ele movimentando vai ser um movimento de vida em abundância. Então, por causa disso, eu vou tomar um banho, porque o meu Deus é limpo. Por causa disso, eu vou me vestir com dignidade, porque o meu Deus me fez com dignidade. Entende? Então, por causa disso, vão ter todos esses movimentos de vida no meu dia a dia. Quando eu digo meu, não sou eu, Andréa, tá? É nosso aí. Que é o que deve ser na minha vida de Andréa. Então, eu falo isso para que eu ouça, e que isso me dê temor para eu obedecer. Amém. Temor pra gente também, né, pá? Que tá aqui todo dia, toda quarta-feira no Diário de Eva. Pra você aí de casa também, espero que tenha sido edificante pra você, assim como foi pra nós. Eu tô edificada. E eu acho que essa questão do perdão foi um ponto crucial, assim, porque a gente fala pouco disso. Inclusive, colocaremos essa pauta no Diário de Eva. Decidir por nós duas. Com certeza. Coisa boa. Eu só obedeço aqui. Andréa, foi um prazer te ter aqui com a gente. É um prazer imensurável por, primeiramente, ser uma irmã em Cristo e ser alguém que a gente enxerga a graça de Deus atuando numa área tão difícil, que é da sexualidade, inclusive. E saiba que não só a gente do Diário de Eva, mas toda a IPPTV tem um carinho enorme por você.
A Mocidade de Pinheiro sempre pede você aqui e você é amada demais. Muito obrigada pela sua presença. Vocês, do fundo do meu coração, me constrangem com esse carinho. Deus sabe, que Deus retribua tamanha generosidade, tá? Obrigada pelo convite mais uma vez. Que vocês recebam assim a minha gratidão, tá? Por tamanho, acho que respeito. E sempre que eu puder retribuir, servir de alguma forma, eu estou aqui para isso. Nossa, show de glória. Obrigada. A gente agradece muito a sua presença, a sua dedicação e o exemplo que você é pra gente. Gente, foi um prazer ter vocês aqui com a gente até agora. A gente até passou um pouquinho do horário, porque... Mas valeu a pena. Valeu muito a pena. Eu não sei pra vocês, eu espero que sim. Valeu muito a pena. A André é queridona aqui. O Diniz também, queridão, apareceu aqui numa IPP. E a gente espera ter essas pérolas aqui novamente, porque eles são demais, eles são usados por Deus. E semana que vem a gente está de volta com o Dr. Aldo, que é outro queridão, que sempre está aqui no Diário de Eva. E o assunto tá bom, hein? Tá ainda nos altos. A gente continua com a nossa série de pensamentos intrusivos. E é isso, né, pá? É isso. A gente acabou aqui leve, daí a gente vai dar uma orada ali pra acalmar aqui o... Pra poder conceber tudo isso que a gente ouviu também. Porque foi muita informação. Volta aí, o vídeo vai lançar na íntegra. Você volta o vídeo, assiste aí, compartilha com as pessoas, anota tudo. O Diário de Eva é instrutivo e o Diário de Eva é de Deus. Ó, você viu? Fiz um slogan agora. Até semana que vem. Tchau.